Oi, gente, bem-vindos ao nosso último episódio do Bruxawin. Vindo um pouquinho aí pra fora de outubro, já em novembro. E a gente vai finalizar falando nada mais, nada menos do que de Drácula, do Bram Stoker, esse grande clássico, gigantesco também, por sinal. Uma das primeiras histórias de vampiro de que a gente tem registro na literatura. Embora a gente já tenha falado de outras mais antigas do que Drácula aqui, se você voltar em 2 episódios. Mas não vai ser o último vídeo no canal sobre vampiros de forma geral. Só tá acabando o Bruxawin, mas a gente pode voltar aí com a minha vestimenta de capa, com tinheirinhas, para falar de outros livros de vampiro, como Salem, do Stephen King, por exemplo, que eu gostaria muito de ler. Escreva nos comentários qual é o seu livro de vampiro favorito e bora falar sobre Drácula. Bom, gente, Drácula é um livro de 1897, então vocês podem esperar que vai ter todo aquele linguajar mais antigo. Também um jeito bem devagar, ele é extremamente devagar. E a gente conhece a história de várias pessoas, na verdade. Ele é narrado como várias entradas de diários ou de gravações de diversos personagens diferentes. O Jonathan Harker é o primeiro personagem que a gente conhece, foi o personagem que eu mais gostei, assim, de início. Ele é um advogado que precisa tratar com um conde, Conde Drácula, lá na Transilvânia, sobre alguns imóveis nos Estados Unidos que o Conde Drácula quer comprar. Então é um livro que começa com contratos imobiliários. E a descrição que a gente tem do Jonathan da Transilvânia, das coisas que ele tá vendo, das coisas horripilantes do caminho até o castelo do Conde, e depois da própria convivência com o Conde, pra mim é o ponto alto do livro, e é triste que eu acho que o ponto alto do livro seja no início, porque depois pra mim foi meio que ladeira abaixo. Eu gosto muito da ambientação de todo esse trecho, de como tudo parece assustador, e a gente já vê algumas coisas sobre vampiros interessantes, como o Conde Drácula não aparecer no espelho. A gente vai ficando desconfiado desse Conde, que talvez ele não seja um humano normal. Claro, a gente já sabe que ele é um vampiro, mas o Jonathan ainda não sabe. Então tem toda essa questão, será que o Jonathan tá ficando louco? Será que realmente tem alguma coisa estranha nesse castelo? E ele começa a perceber que ele tá preso ali, que ele não tem como sair, que as portas estão trancadas e que ele não tem acesso a todos os lugares do castelo. Ele começa a se preocupar pela própria vida, começa a pensar como é que ele vai fazer pra sair dali, ou como que ele vai informar alguém do que aconteceu com ele. Então todo esse trecho eu achei bastante interessante. E depois eu fiquei com bastante tédio. Acho importante dizer que se você quiser ver uma análise de pessoas, de grandes críticos literários sobre Drácula, você com certeza vai achar várias. Não sou uma grande crítica literária, sou uma pessoa com um canal no YouTube. E apesar de eu gostar de clássicos, eu também leio outros gêneros. Semana passada a gente estava aqui falando sobre vampiros adolescentes, sobre Academia de Vampiros, sobre Diários do Vampiro. Falamos sobre Entrevista com o Vampiro, que também é de outra época, é outra vibe. Então aqui no meu canal, eu sendo uma pessoa que simplesmente gosta muito de ler, achei Drácula chato. Reconheço toda a influência que ele tem na literatura que veio depois, tanto na literatura de horror, de forma geral, quanto na literatura de vampiros, especificamente. A gente tem várias coisas que eu não tinha visto antes em O Vampiro e em Carmila, que a gente discutiu no segundo episódio, que são livros anteriores a Drácula, como a questão de o vampiro precisar ser convidado 3 vezes a entrar em casa. A gente falou sobre isso quando eu falei de Diários do Vampiro, porque isso também aparece em Diários do Vampiro, que é um livro ali de 1991, muito pra frente de Drácula, e que usa também essa parte da mitologia. Inclusive, falando em mitologia, o Drácula é com certeza o vampiro mais poderoso de todos os que eu li até agora. Ele parece quase uma criatura invencível. O que faz com que o clímax ali no final fique meio... que ele era invencível, e daí... foi meio... Aqueles finais, assim, quando o Stephen King escreve um livro maravilhoso e no final ele não sabe como acabar, eu fiquei com a impressão semelhante, tá? Até mostrei virado o livro. A gente tem a relação do vampiro com morcegos e com outras criaturas noturnas, como os lobos. Então, realmente, eu acho que é o livro, apesar de não ser o primeiro a ter um vampiro, o livro que a gente pode ver de uma forma, uma base dos vampiros, porque aqui tem tudo. Inclusive, tem uma cena da adaptação de Carmila, que eu assisti, de 1970, que falei também no episódio 2 aqui, que tinha me deixado intrigada porque aquela cena não existe no livro. Nada daquilo existe no livro. Que é um momento em que o doutor, que vai ali avaliar a Emma, que tá parecendo doente, tá perdendo sangue, eles não conseguem entender como que ela tá perdendo sangue. Ele vai visitá-la e ele tá desconfiado ali do que pode estar acontecendo. E ele deixa então um buquê de flores de alho no quarto dela, proíbe que tirem essas flores de alho de dentro do quarto, e a vampira Carmila parece ter um problema com relação
a essas flores, porque ela deixa de entrar no quarto, ela quer que seja retirado de lá. Eu tinha achado curioso justamente porque isso não acontece no livro, mas descobri que acontece em Drácula. Tem toda uma questão em que o doutor daqui, que é um personagem que eu não falei ainda, mas que tem um nome muito conhecido, Van Helsing, decide colocar essas flores no quarto de uma personagem e também em volta do pescoço dela, como parte do tratamento. Ele já desconfiado do que possa ser, mas sem ainda ter contado exatamente o que ele tá pensando. Então achei interessante que isso foi um elemento tirado aqui de Drácula e foi colocado no filme de Carmilla. Eventualmente, então, na história a gente vem para os Estados Unidos e aí eu já achei menos interessante. Não tem toda aquela atmosfera que tinha na Transilvânia. A descrição do Drácula chegando nos Estados Unidos é muito legal. Tem toda uma questão do barco e dos horrores ao longo da viagem. Todo mundo fica, meu Deus, o que está acontecendo? A partir disso, a gente começa a ter a narrativa do ponto de vista de outros personagens também, que também estão fazendo seus diários. Achei um pouco conveniente todo mundo ter diários. A gente conhece a Lucy começa a ser afetada por alguma doença que ninguém sabe exatamente o que é, ela é sonâmbula. E ela fica se sentindo também... E ela tá parecendo pálida e fraca. E Lucy é uma moça que tinha vários pretendentes. Estive até agora falando que o Drácula vai pros Estados Unidos, mas é mentira, ele vai pro Reino Unido. Falei Estados Unidos porque tem um personagem que é americano, que é um dos pretendentes da Lucy, ela tem outros também. Tem o Dr. Seward também, que conveniente, é um cara que estuda psiquiatria, ele tá ali estudando um cara, tem uma relação estranha com bichos e que vai ter alguma coisa a ver com a história. E o Arthur também, que é um cara bonitinho, que tá ali participando da história. Além deles, a gente tem a Mina Harker, que é a noiva do Jonathan e que está preocupadíssima com ele, que é muito amiga da Lucy, começa a se preocupar com ela também e começa a tentar juntar as peças do que tá acontecendo. E mais pra frente a gente vai conhecer então o Dr. Van Helsing, que é um cara que tem um suprassumo dos conhecimentos, ele tem conhecimentos de muitas coisas. Então a gente tem toda essa investigação de o que está acontecendo com Lucy e o que tá acontecendo com esse cara também na ala psiquiátrica ali, que o Dr. Seward está tratando, qual é o sentido de todas as coisas estranhas que estão acontecendo, que a gente sabe pelo livro já ter bastante fama que o que está acontecendo é Conde Drácula, que está ali no Reino Unido, com o seu novo imóvel. Eu já reclamei do fato do Conde Drácula ser super poderoso, mas ser meio que facilmente derrotado. E outra reclamação, claro que faz parte da literatura da época, eu sei disso, mas eu tenho uma reclamação quanto ao relacionamento dos personagens entre si, todos esses que eu citei. Porque eles ficam o tempo todo se declarando uns pros outros, dizendo, meu Deus, você é um grande amigo, eu vou amá-lo para o resto da minha vida. Ou eles ficam basicamente puxando o saco uns dos outros. Ou às vezes para si mesmos nos seus diários, meu Deus, como podem existir tantos homens bons e honestos e corajosos no mundo? Parece que isso não é coisa demais quando eu tô falando agora, mas é que acontece o tempo todo, principalmente mais pro final. E aí, nesse ponto, eu já tava torcendo pro Conde Drácula matar todos os outros personagens. Eu entendi as motivações de Conde Drácula. Essa gente era chata mesmo. Também, por ser um livro dessa época, a gente tem um tratamento das mulheres como fracas. Quando eu digo fracas, não só fisicamente fracas, mas fracas psicologicamente. Em vários momentos, eles tentam afastar a Mina, que claramente é uma das pessoas mais espertas do grupo. Eles tentam afastar ela de tudo que tá acontecendo, porque senão ela pode ter um ataque de nervos, vai ficar muito sensível, eles têm que cuidar da Mina. E a Mina também tem esse posicionamento de, meu Deus, como é bom ter homens corajosos cuidando de mim. E de novo, tudo faz sentido com a literatura da época, não é a primeira vez que lemos um livro tão antigo, mas é bastante irritante. Ainda mais se somado com toda a puxação de saco de, meu Deus, eu vou amar a luz para sempre, meus amigos. Essa edição que eu tenho aqui é bastante interessante porque ela começa, é uma das edições da Dark Side. Eles têm também um outro volume que é todo preto, mas eu acredito que o conteúdo seja o mesmo. Aqui a gente tem inicialmente uma apresentação escrita pelo Drake Dockery Stoker, alguma coisa assim. E ele é também um autor. E o Bram Stoker, o autor desse livro, era tio-avô do Dockery. Então é interessante ver essa pessoa trazendo uma apresentação pro livro. E depois a gente tem uma introdução com uma análise do livro que eu achei muito legal de ler antes de começar a leitura de fato, porque ajuda a entender algumas coisas. Por exemplo, o fato de os ingleses e o americano conseguirem tão facilmente destruir o Conde Drácula e serem tão bons de espírito, porque isso tinha muito a ver com a visão ali ocidental de expulsar o estrangeiro e de que os ingleses e os americanos são melhores do que os estrangeiros. Enquanto isso, o Drácula deseja justamente uma anulação do seu estrangeirismo. Ele está tentando fazer parte de uma nova sociedade e buscar algo novo para fora da Transilvânia. No final das contas, Drácula é apenas um imigrante
tentando procurar seu lugar no mundo, matando algumas pessoas, claro. Então ela é uma narrativa muito britânica. Então, apesar dessa ser uma história que com certeza transcendeu o tempo e que a gente continua lendo até hoje, adaptando de formas diferentes e criativas, como aquele desenho Transilvânia, que tem uma visão totalmente diferente do Drácula, e sendo um livro que inspirou muitas outras obras diferentes também, a gente encontra muitas coisas que mostram o quanto o Drácula é datado, tanto na questão da própria escrita, quanto na questão do tratamento da mulher, quanto na questão da moralidade, na maneira como as amizades funcionam, nos próprios valores do livro, na forma como o vilão é construído, em todos esses embates entre o britânico e o americano, o mundo ocidental e o mundo estrangeiro representado pelo Drácula, que me fez torcer mais pelo Drácula. Então acaba sendo um livro que a gente realmente consegue sentir a vibe do período vitoriano. Então, no final das contas, do ponto de vista de conhecimento, foi uma leitura muito interessante, até pra gente ver, finalizar justamente Bruxelas com ele, vendo de onde que tudo veio. Apesar da gente ter passado também por O Vampiro e por Carmila, a gente sabe que Drácula foi meio que o grande sucesso, originou muita coisa no gênero terror, na maneira como ele é escrito, e apesar de entender então a importância, o impacto deste livro, ele foi um livro extremamente chato, o que não significa que você não possa gostar. Eu sei que ele é um favorito de muita gente e isso tá completamente ok. Se eu fosse a editora dele, eu teria mandado cortar algumas coisas, talvez, principalmente o puxa-saquismo. Essa edição que eu tenho aqui pra gente terminar a análise dela, também traz alguns outros textos aqui no final. A gente tem, por exemplo, aqui a notícia que saiu no The Daily News na época, 1897. A gente tem também outras notícias aqui no Daily Mail, uma resenha do livro. Eu acho interessante esse tipo de material. Tem um outro livro que também tem algumas análises de épocas diferentes, é justamente O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que também traz alguns materiais pra gente entender como que o livro foi recepcionado ao longo do tempo. Mas aqui os textos são principalmente do ano de 1897. Além disso, a gente tem cartas que outros autores escreveram para ele. Aqui a gente tem o Sir Arthur Conan Doyle, que é o responsável por criar o Sherlock Holmes. A gente tem carta do Oscar Wilde, do Retrato de Dorian Gray, que é um dos meus livros favoritos. E depois a gente tem um pós-fácil, que nos ajuda justamente a decodificar o que a gente acabou de ler. Então achei interessante que a gente tem uma introdução que nos ajuda na pré-leitura, e depois a gente tem também um material que ajuda na reflexão posterior ao livro. Eu gosto muito desse tipo de coisa, principalmente em livros clássicos, que a gente vai precisar de alguma ajuda, quem sabe com algumas reflexões, principalmente da época, quando a gente não vai ter alguns conhecimentos específicos sobre aquele período, por exemplo. E a gente tem também uma coisa interessante, que pra mim não faz tanta diferença, mas pra algum grande fã de Drácula pode ser muito legal, que são alguns rascunhos do autor. Tem aqui também, ó, vou mostrar essa outra página, aqui você pode ver ele escrevendo a cena 1. Aqui tem um rascunho também de contracapa. E a gente finaliza com algumas imagens de adaptações para o cinema inspiradas em Drácula. Como aqui a gente tem imagens do filme Nosferatu. No entanto, essa não foi a minha tradução favorita, porque ao mesmo tempo eu tava alternando com o livro no e-book, pra não ter que ficar levando ele pra todo lugar, porque livro assim de capa dura eu costumo achar um pouco desconfortável. Li no e-book em outra edição que eu vou deixar aqui pra vocês verem qual foi a edição exatamente, e eu gostei mais da tradução dessa. E por hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essa resenha de Drácula, que não foi um dos meus livros favoritos, mas que foi uma leitura muito interessante pro aprendizado, tanto do período quanto do gênero horror. E eu espero que vocês tenham curtido o nosso Bruxawin. Vocês podem agora assistir todos os episódios dessa série. Eles estão numa playlist especial aqui, de livros de vampiros. Não esqueçam de deixar o seu like antes de sair daqui, de se inscrever no canal e de mandarem os meus vídeos para todos os amigos de vocês curtirem também. Até a próxima!